Olá, eu sou o Ari e esse é o meu canal Sob a Luz do Evangelho. Vamos falar a respeito do presbítero Ramiro do canal Terra Fértil, um homem com uma mente doentia a serviço de Satanás. Vamos à reflexão e após veremos o vídeo, então faremos aqui as nossas considerações finais. A felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Salmos 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, para sua prole, junto dos altares do Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja casa está em ti, em cujo o coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teu átrio do que em outras partes mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Irmãos, amigos, todas as vezes que nós escolhemos aqui uma palavra, um capítulo, um versículo, nós sempre fazemos uma comparação com aquilo que nós vamos falar nos nossos vídeos. Então, Jesus também, ele fazia comparações quando ele falava da palavra dele. Quando ele dava algum ensinamento, ele sempre pegava alguma coisa para assemelhar. E assim nós aprendemos que ao falarmos de determinadas coisas, nós temos que assemelhá-la à sua palavra, para que não haja erro e nem haja a nossa opinião, mas sim uma opinião formada em cima da palavra de Deus. Por isso, glória seja dada a Deus. Como eu disse, eu escolhi aqui os Salmos 84, a felicidade daquele que habita o santuário de Deus. Davi aqui, irmãos, ele expressava o seu contentamento, a sua alegria por saber que estava adorando a Deus dentro dos átrios, dentro do templo, o qual fazia parte. E essa adoração, irmãos, ela não condizia que ele estava idolatrando propriamente o templo, mas que contemplava a sua formosura, a casa do Senhor dos Exércitos, aonde Deus falava com ele através do seu Espírito. Sabendo das dificuldades que passavam muitas das vezes para se achegar ao templo, ele estava, irmãos, irmãs, ele estava realmente feliz por ver a formosura, a beleza do templo e a paz de espírito que ele sentia ao estar dentro do templo em relação aos perigos, às adversidades, ao atravessar lugares totalmente perigosos, totalmente escassos, que arrancava-lhes até mesmo o choro e as lágrimas rolavam à sua face, mas que tudo aquilo, irmãos, valia a pena passar por ali. Era muito mais compensador do que estar em qualquer outro lugar que não fosse a casa do nosso eterno Deus. Vamos aqui ao nosso vídeo e depois faremos então as nossas considerações finais. Vocês estão?
A Congregação Cristã do Brasil acaba de instituir o culto secreto, né? É, isso aí, esse culto secreto. Ninguém mais pode ver o culto, só quem está lá dentro da Congregação Cristã do Brasil, nas congregações cristãs do Brasil, porque depois que a Congregação Cristã do Brasil começou a transmitir os cultos dela, né, por causa daquele negócio da pandemia, né, porque a pandemia quando veio, né, veio o problema da Covid, o povo lá ficou sem congregar. E para a Congregação Cristã do Brasil, a salvação é ali, é a igreja, a graça é a igreja. Então, eles ficaram sem graça, né? Desculpe o trocadilho, mas ficaram sem graça. Então, o que eles fizeram? Começaram a transmitir os cultos, coisa que jamais tinha sido feito na Congregação Cristã do Brasil. Nem foto se via. Hoje você vê até gente posando lá dentro da Congregação Cristã, principalmente aquelas mocinhas que gostam de vestir roupa apertada, né? Saia apertada, vestida apertada na Congregação Cristã do Brasil, filma muito, né? Essas coisas lá dentro. Então, eles começaram a transmitir os cultos, começaram a transmitir, e aí ficou patente a falta de preparo, a falta de estudo bíblico, a falta de Bíblia dos anciões, pelas besteiras que eles falavam, as coisas que eram profetadas ali dentro das congregações cristãs do Brasil, aquela cartaz toda, né? Aquela histeria toda, como se ali o Espírito Santo estivesse verdadeiramente falando pela voz do ancião. Então, a gente via muita coisa ali esdrúxula que está acontecendo ali. E aquilo virou motivo para que as pessoas discutissem a situação espiritual da Congregação Cristã do Brasil atinente à palavra de Deus, né? Quer ver uns absurdos ali, umas interpretações bíblicas ali que só Jesus mesmo, né? Que está faltando muito na congregação. Tem muito homem ali e pouco Jesus. Então, teve uma nota que a Congregação Cristã do Brasil emitiu, né? Que até que o Fuxico Gospel colocou, né, no Instagram dele, diz assim: a Congregação Cristã do Brasil publicou uma circular nesta semana reforçando a proibição de transmissões. Eu vou passar aqui para mostrar aqui para vocês, fica mais fácil. Espera aí. A Congregação Cristã do Brasil, CCB, publicou uma circular esta semana reforçando a proibição de transmissões ao vivo, gravações de áudio e vídeo ou qualquer publicação de conteúdos relacionados a seus cultos e serviços religiosos. Ou seja, agora não pode transmitir mais nada, não pode gravar mais nada, não pode fazer nada, nem tirar foto, nem nada, porque o negócio ficou feio. Os caras são muito ruins. A decisão foi tomada em resposta a recentes polêmicas envolvendo vídeos publicados nas redes sociais, em que algumas opiniões expressas por anciões foram consideradas distorcidas em relação à interpretação bíblica. Na verdade, quase todas as opiniões dos anciões são distorcidas em relação à Bíblia, né? Eles interpretam a Bíblia à sua maneira, não faz uma exegese normal da Bíblia, não. Chega a ser esdrúxulo, meu irmão. Olha, vou te contar, tem cada coisa abominável que eles falam ali. Então, não só ele, mas também os membros, né? Tem a tal de as revelações ali, né? Fala, sempre envolvendo eles, sempre exaltando a congregação, porque na verdade você sabe muito bem, se você não sabe, fique sabendo, a Congregação Cristã do Brasil é uma seita e das mais perigosas, né? Mas vamos continuar aqui. O comunicado emitido pelo Conselho dos Anciões mais antigos, olha, enfatiza que essa orientação não é nova e já foi abordada em circulares anteriores. A CCB também destacou que as transmissões oficiais de cultos virtuais são realizadas apenas pela sede no Brás, São Paulo, em horário específico, domingo às 10 e quarta-feira às 15. Para quê? Para a pessoa não falar besteira, né? Então aí nesses cultos aqui, ó, domingo às 10 e quarta-feira, eles dão uma melhorada, né? Dão uma melhorada. E também não aceita o estudo bíblico, então a revelação vem direta, eles chamam do pão quentinho,
né? A gente come pão bolorento, eles comem pão quentinho que vem do céu. Então, esse pão quentinho aí está queimando a boca deles há muito tempo. Ao trecho da circular. Lembramos a necessidade de nos abstermos da publicação de vídeos ou áudios da pregação da palavra, execução de hinos de louvores e súplicas a Deus, bem como conselhos e testemunhos, reforça o documento. A proibição vale para todo o território nacional e abrange tanto gravações dentro dos templos da CCB, quanto conteúdos publicados em nome da denominação. A igreja pede aos fiéis que respeitem as orientações para evitar mal-entendidos e proteger a mensagem de sua doutrina. Até o irmão aqui colocou aqui, ó, culto secreto, né? É porque é culto secreto mesmo. Então, meu irmão, voltou tudo como era. Antigamente, na Congregação Cristã do Brasil, a pessoa não podia gravar, não podia filmar, não podia fazer nada. Só fora da congregação, fora dos muros da congregação. Nem o batismo era filmado, nada era filmado. Quando veio a pandemia, o pessoal ficou aí sem pai nem mãe, porque eles não conseguem adorar a Deus fora dos muros da congregação. Olha que absurdo, meu irmão, né? Não adoram a Deus fora, eles não oram fora, eles não fazem nada fora, eles nem evangelizam, né? E é tudo dentro da igreja. Então, eles ficaram aí sem pai nem mãe, ficaram desesperados, não sabiam o que fazer. Então, um ancião lá, mais moderninho, vamos filmar, vamos mostrar para o povo, porque aí o povo pode em casa adorar a Deus, porque está vendo a graça, né? Para eles a graça é a CCB. Então, é isso, né? Se instituiu o culto secreto novamente, né? Então, se a pessoa quiser ver algum culto da CCB, se é que aquilo ali é culto, tem que ir lá ver os cultos da Igreja do Brás, lá que é a sede mundial deles, lá da CCB lá. Tá? Bom, irmãos, vamos ficar por aqui. Irmãos, estou colocando essa foto aqui agora, para que os irmãos vejam, e veja se há alguma vulgaridade nas vestimentas das irmãs. Eu quero que as irmãs também, se possível, façam comentário a respeito dessas fotos. Se as irmãs estão vendo algum tipo de vulgaridade nas vestimentas dessas irmãs, se elas estão vestidas de forma que venha a escandalizar ou difamar a imagem delas ou das outras irmãs da congregação, ok? Então eu peço para que vocês façam aqui os seus comentários. A verdade, irmãos, a perseguição aos nossos cultos, aos irmãos do ministério, ela se acirrou a tal ponto em que Satanás ele tem levantado homens como este, de mentes doentias, perseguidores, movidos por inveja, que estão tentando a qualquer custo difamar aí a instituição Congregação Cristã no Brasil e usando, irmãos, usando de mentiras na expectativa de que muitas pessoas venham a abandonarem, inclusive de forma desrespeitosa, como acabamos de ver, insinuando que as irmãs são levianas por causa das suas vestimentas, e por sinal, irmãos, as vestimentas delas são elegantes e não fazem das irmãs serem vulgar de coisa nenhuma, como este senhor Ramiro, ele quis insinuar, mas entendemos que é puro desespero. Críticos que, na maioria das vezes, saíram da instituição Congregação Cristã por terem dado mau testemunhos, adulterados e cometido outros tipos de heresias e por não terem conseguido cargos dentro da instituição, se revoltaram por não ter mais a comunhão com os irmãos e resolveram então sair e abrir canais no YouTube falando mal da congregação cristã, buscando para os seus canais visualizações, para ganharem dinheiro através de monetização, colocando a congregação como vilã. Porém, na verdade, eles é que são os lobos em peles de cordeiros, abrindo assim procedentes a outras pessoas que se aproveitaram para também falar da instituição,
preocupados, na verdade, irmãos, com as possíveis perdas dos adeptos de suas igrejas. Eu falo de pastores. Como vimos aí, diversos pastores presbiterianos e até mesmo pastores da Batista, na verdade, falsos pastores, como Paulo Júnior, Augusto Nicodemos, Caio Modesto, seminarista, o Marcos Perim e aos aprendizes de teólogos que, prevendo não se adaptarem aos mandamentos paulinos, inclusive temendo com a verdade sobre os dízimos que eles tanto protegem, porque sabem que vão estar lesando os seus adeptos, e por seguirem doutrinas demoníacas como a de João Calvino, que é totalmente aversa, irmão, aos ensinos paulinos, às Sagradas Escrituras, e com isso eles se uniram para difamar a congregação após terem assistido os cultos online e visto que suas igrejas estavam em risco de perderem os adeptos pela verdade do Evangelho que se é apregoado dentro da congregação cristã no Brasil. E então, irmãos, movidos por inveja, eles tendem a nos atacar constantemente, como faz este senhor aí, o senhor Ramiro. A falta de obediência a Deus, a falta de doutrinas paulinas os fazem pensar que, falando da instituição Congregação Cristã no Brasil, as pessoas não irão conhecer a congregação. E com isso, eles teriam mais engajamento e as suas igrejas, evidentemente, na concepção deles, estaria mais cheia, o que é um engano, pois só mostra-lhes o quanto eles são fracassados de mente, fracassados espiritualmente. E nisso, irmãos, nós conhecemos que a arrogância desses abutres da fé só tende a nos fortalecer cada dia mais. Cada dia mais nos dá mais força para continuar. E enquanto que a eles só lhe restam a falsa convicção de que estão conseguindo nos difamar. E os seus fracassos, irmãos, verdade é que estão estampados em suas faces. Basta nós vermos e constatar a queda de Josafá Agra, que sem material, sem ele conseguir material para as suas mentiras, ele está migrando, mudando o seu foco a falar da Igreja Católica e de outras mais. E nós, o nosso entusiasmo em Cristo Jesus, o nosso amor pela obra de Deus se fortalece e nos deixam felizes, pois temos a segurança de habitarmos na casa do nosso glorioso e Salvador, Jesus Cristo, nosso Deus. Irmãos, o Vale de Baca, aqui na nossa reflexão, que é mencionado nos Salmos aqui de número 84, ele era atravessado pelos peregrinos que se dirigiam ao tabernáculo. A palavra aqui hebraica, Baca, ela significa choro ou lágrimas. O vale ele era difícil para os viajantes, mas os poços que lá existiam quando chovia amenizava então as dificuldades daqueles que precisavam atravessar aquele vale, daqueles que precisavam passar para estarem no tabernáculo da casa de Deus. Irmãos, amigos, era um sacrifício enorme, algo até pode-se dizer desesperador, por ser muito árido, muito seco, porém, quando chovia, enchia os poços que haviam por lá. Assim, os viajantes que peregrinavam por ali, eles podiam contar com os poços cheios de água, podiam saciar a sua sede e revigorar as suas forças para continuarem, prosseguirem as suas viagens até chegar ao tabernáculo. Agora, irmãos, trazendo aqui para o nosso tempo, para a nossa atualidade, por mais difícil que seja caminharmos, estarmos na casa de Deus, passando por todos esses contratempos, por todos esses intempéries, essas perseguições, eu quero dizer aos irmãos que vale a pena, irmãos, mesmo que muitas das vezes com choro,
mesmo que muitas das vezes com lágrimas na nossa face, por sermos tão perseguidos, pois sempre, irmãos, nunca se esqueçam, Deus sempre irá amenizar e transformar as nossas lágrimas, os nossos choros em refrigério para nossas almas, assim como Ele fez no Vale de Baca, nos separando dos falsos crentes, dos obreiros de Satanás como este. O que eu quero dizer exatamente com isso, irmãos, é muito simples. A malignidade, a perversidade destes homens, destes maus caráter, pessoas sem escrúpulos algum, perseguidores da fé, homens que são, na verdade, mercenários do Evangelho, que se formaram teólogos, muitas das vezes até por esses cursinhos baratos que encontramos na internet e enganosos à distância, porque, irmão, um curso verdadeiro de teologia, ele não é barato, é um curso caro, a pessoa precisa se desprender de tempo, por isso a facilidade na internet, onde qualquer um acabam fazendo, acreditando que estão cheios da razão e sabedoria, entre aspas, e a esses falsos pastores que tentam nos diminuir por falhas de alguns que não buscaram o entendimento, trancando-se em suas ignorâncias para não aprenderem o evangelho que era apregoado dentro da congregação cristã no Brasil, mesmo estando, irmãos, estes assentados nos bancos da congregação, eles deram maus testemunhos e com isso deram também vazão aos inimigos da fé, tecerem comentários como este fez, a chamar-nos até mesmo de seita perigosíssima, como ele disse. E estes, se achando cheios da sabedoria, eles se inflamaram a falar do ministério, a falar das doutrinas, tentando expor as irmãs aqui ao ridículo, falando de suas vestimentas, insinuando que elas fossem mulheres levianas ou até mesmo igualando as mulheres mundanas, homens de mentes perversas e sem nenhum pudor e sem conhecimento, irritados porque a congregação cristã no Brasil, ela decidiu não mais permitir gravações dos cultos a serem online e cheias de iras e destilando seus venenos contra a igreja, contra as irmãs e ao ministério, como acabamos aí de ver neste próprio vídeo aqui. Então, irmãos, devemos ter um cuidado. E o que eu quero dizer? Eu quero dizer que Deus está conosco e temos a certeza de que Ele nunca irá nos abandonar por causa das falácias desses maus caráter. Eles mentem que depois da pandemia a igreja havia ficado liberal. A igreja havia liberado tudo, o que jamais aconteceu. A congregação cristã, ela é uma igreja cristocêntrica. Basta que os amigos que não a conhecem, que não conhecem a instituição, busquem nos sites relatos mais antigos, antes mesmo da pandemia, que sempre existiu o site da congregação cristã no Brasil, onde os irmãos sempre registraram os cultos, batismo e muitas obras realizadas pelos irmãos quando estavam em viagens. Eles falam, irmãos, que nós não evangelizamos, mas tem alguns vídeos de missões dos irmãos batizando, inclusive na África, e está aí na internet, no YouTube, para que os irmãos vejam, para os amigos verem. E se isso não for, então, uma evangelização, eu gostaria de saber deles o que seria. E na pandemia, mesmo que a igreja não condenando propriamente, ou condenando, mas não propriamente a TV, mas a sua grade de conteúdo, que por ela era transmitido programações totalmente impróprias para os jovens da congregação, e não somente aos jovens da congregação, mas até mesmo aqueles que não eram da igreja, como por exemplo Malhação, que ensinavam os jovens a terem relações com outros do mesmo sexo. Até hoje, irmãos, se nós assistirmos a estas emissoras, o que nós vamos ver lá? Só veremos coisas desagradáveis, sem falar na roubalheira que há pelos mercenários da fé, nos quais muitos canais estão infestados
nos sentimos obrigados aí a expor os nossos cultos devido à restrição que houve pela OMS, Organização Mundial de Saúde, no tempo da pandemia, em que era o mais sensato a se fazer, uma vez que não podíamos nos reunir presencial dentro das igrejas. Houve então a necessidade de se trazer os cultos aos irmãos que não podiam frequentar as igrejas, dado a seriedade dos acontecimentos, o que favoreceu, na verdade, também a muitos dos irmãos que já não podiam mais congregar, estavam parados em suas casas por causa de restrições, falta de mobilidade, por causa das enfermidades que estavam tendo. Então houve essa necessidade e a congregação seguiu as determinações das autoridades, colocando aí os seus cultos na TV como não exatamente na TV como eles mentem, mas na internet, que era o acesso através de TVs transformadas em monitores nas próprias residências dos irmãos através daí do Wi-Fi. Portanto, a congregação cristã no Brasil, irmãos, ela nunca, pode-se dizer, usou ou comprou ou tem canais de televisão, quer seja alugados ou não, como é costume de muitas instituições religiosas até os dias de hoje. Não existe, você pode comprovar procurando, não existe nenhum canal televisivo pertencente à congregação cristã. E sim cultos realizados via internet, que eram transmitidos, mas que agora será transmitido somente pelo Braz, que deve ser por ele divulgado aí aos domingos, e que por causa desses maus caráteres, abutres da internet, a congregação cristã acabou por retirar, tomou a decisão de não mais transmitir os vídeos, porque eles estavam sendo usados, pegos cortes dos vídeos, cortes isolados pelos críticos para disseminarem ódio e tentar com isso separar os irmãos. E verdade é que conseguiram causar uma certa dúvida na cabeça de muitas pessoas que não conheciam a congregação cristã no Brasil por suas mentiras, como que se a congregação cristã realmente estivesse perdendo milhares de adeptos, como disse aí o falso pastor Paulo Júnior, que havia se juntado a outros vários pastores, como dito, e por inveja a congregação cristã, que cresceu muito, viu, irmão? Cresceu muito nesses últimos tempos, foram mais de 4.000 almas já batizadas pós-pandemia, de 2023 para cá, tá? E a cada vez que eles falam, mais e mais pessoas têm a curiosidade de conhecer a congregação cristã e tenham certeza que elas serão salvas em Cristo Jesus. Eles fazem estes vídeos querendo implantar uma reforma na igreja para viverem desregrados, sem as doutrinas que outrora foram entregues pelos apóstolos, para que pudéssemos ter hoje uma vida completamente voltada a Deus. O desejo deles é entrarem na congregação sem nenhuma regra. A palavra de Deus, ela nos ensina que para aqueles que são maus, tudo é mal. A candeia do corpo, irmãos, são os nossos olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, irmão, irmã, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas que há em ti? Precisamos vigiar. É só observarmos este camarada falando para vermos o quão cheio de treva ele está e despreparado do evangelho verdadeiro. Se ele estivesse nos tempos do apóstolo Paulo, com certeza ele seria mais um daqueles da igreja de Laodiceia, crente morno. Seria um crente que estaria provavelmente falando do apóstolo Paulo e dos autores das Sagradas Escrituras, quando eles lá nos tempos primórdios receberam de Deus, através do seu Espírito, a inspiração para escrever os 66 livros das Sagradas Escrituras.
e que mais tarde esta mesma inspiração que Deus deu aos discípulos e aqueles que escreveram as Sagradas Escrituras, aos apóstolos para pregarem a Jesus Cristo, o qual o próprio Cristo não só prometeu o Espírito Santo, como ele próprio ensinou os apóstolos a esperarem por esse evento que se daria depois, mais lá na frente, o poder de pregar a palavra de Deus, que era ele, Jesus, o Verbo que se fez carne, e a luz dos gentios, o Filho de Deus que faria a muitos se converterem e que lhes dariam instruções de se prepararem para combater os espíritos do anticristo que se levantaria contra a sua igreja naqueles tempos e no nosso tempo de hoje, em pleno século 21. Irmãos, como eu disse, não nos restam mais nenhuma dúvida sobre estas advertências que os apóstolos nos deu através das Escrituras. Por isso, nós estamos preparados para enfrentar esses mau caráter, esses abutres do Evangelho, através da palavra de Deus. E por isso também estamos certos de que Cristo, ele vive em nós, na congregação cristã no Brasil. Por isso, nós temos a felicidade de habitarmos no santuário de Deus. Como Davi estava feliz e pediu para Deus contemplar a sua face. Chegamos, irmãos, ao final deste vídeo. Eu sei que ele ficou um pouco extenso, mas acredite, se fez necessário para poder explicar a todos vocês a respeito dessas falsas falácias desses críticos. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e estou sob a luz do Evangelho. Agradeço a todos que estiveram comigo até aqui e que a paz do nosso eterno e glorioso Deus, o nosso Salvador, esteja não somente na sua vida, mas na vida de todos os seus familiares. Não esqueçam de dar aqui o seu like, o seu joinha, ok? Façam um comentário. As irmãs aí falem a respeito dessa palavra que ele usou aí para denegrir as imagens das irmãs. Eu gostaria que as irmãs deixassem um comentário aqui, as opiniões das irmãs a esse respeito e sobre as imagens que eu mostrei aqui dos vestidos das irmãs, ok? Um abraço a todos e mais uma vez a paz de Deus.